liebe Leute! O tema da aula de hoje vai ser as frases do alemão e em que ordem que as coisas são ditas. Los geht's! Eu sei que não é todo mundo que entende gramática ou que lembra como é que funciona a gramática do português. Se você já sabe o que é uma frase, uma oração, você pode pular esse primeiro trechinho. Mas se você não sabe, vamos fazer uma breve revisão. De maneira bem simplificada, uma frase é tudo aquilo que a gente diz até o ponto. Mas uma frase pode ser composta por uma ou mais orações. E o que é uma oração? Também, de forma bem simplificada, nós podemos dizer que a oração é tudo aquilo que está relacionado a um verbo. Vamos ver alguns exemplos. Eu vou viajar para a Alemanha. Eu vou viajar para a Alemanha é uma oração, porque tudo que está sendo dito tem a ver com o verbo viajar, mas também é uma frase, porque é tudo que eu falei até o ponto. Segundo exemplo, eu vou viajar para a Alemanha quando eu tiver dinheiro. Bom, aqui a gente sabe que tem uma frase, porque eu falei tudo que estava até um ponto, certo? Eu vou viajar para a Alemanha quando eu tiver dinheiro. Porém, nós temos duas orações. A primeira oração é aquilo que está relacionado ao verbo viajar. Eu vou viajar para a Alemanha. E a nossa segunda oração é aquilo que tem a ver com a parte do verbo tiver. Quando eu tiver dinheiro. Duas orações. Mais um exemplo de frase com duas orações. Eu aprendo alemão porque acho a língua bonita. A primeira oração é eu aprendo alemão, tudo que tem a ver ali com o verbo aprender, eu aprendo alemão, é a primeira oração. E a segunda oração é tudo aquilo que tem a ver com o verbo achar, porque eu acho a língua bonita. Até aqui, alles klar? Tudo claro? Se não tiver, já escreve aqui embaixo nos comentários a tua dúvida. E por que eu comecei essa aula falando sobre frases e orações? Porque no alemão nós temos dois tipos de frase ou dois tipos de orações. A primeira é a Hauptsatz. Hauptsatz significa oração principal. O segundo tipo é a Nebensatz, a oração subordinada ou oração secundária. A Hauptsatz é aquela frase, é aquela oração que a gente fala na maioria das vezes. No começo, quando a gente está aprendendo alemão, basicamente tudo que a gente vê são Hauptsatz. Vamos ver alguns exemplos. Eu moro no Brasil. Ich wohne in Brasilien. Maria tem uma irmã. Maria hat eine Schwester. Amanhã eu viajo para a Alemanha. Morgen reise ich nach Deutschland. A Hauptsatz vai ser cada uma dessas orações principais. E uma frase no alemão pode ter duas Hauptsatz, por exemplo. Se eu quiser dizer, por exemplo, eu me chamo Bianca e eu moro no Brasil, eu vou ter duas Hauptsatz. Ich heiße Bianca, é a primeira Hauptsatz, und ich wohne in Brasilien, é a segunda Hauptsatz. Tá, mas então o que é essa Nebensatz que eu falei anteriormente? A Nebensatz vai aparecer um pouquinho mais pra frente, quando a gente quer começar a falar coisas um pouquinho mais complexas. Especialmente aquelas frases que a gente quer usar para justificar alguma coisa, usando um porquê, ou para colocar uma condição, uma indicação de tempo, usando quando. Se nós pensarmos na tradução de Nebensatz, sendo como oração subordinada ou oração secundária, a gente já percebe pelo nome que ele vai ser um tipo de oração que a gente vai falar para complementar o que foi dito numa outra oração, que é a nossa Hauptsatz. Então, isso significa que a gente sempre vai ter uma Hauptsatz, mas podemos ter ou não Nebensatz. Pensando ainda em português, eu disse anteriormente a frase eu aprendo alemão porque acho a língua bonita. Aqui, se a gente pensar em português, né, nessa frase em português, se a gente for dividir em dois os tipos da frase do alemão, nós vamos ter que a minha oração principal, a minha Hauptsatz, é eu aprendo alemão. E a oração porque eu acho a língua bonita é um tipo de Nebensatz, pois ela serve para complementar o que foi dito na Hauptsatz. Tá, e a pergunta agora é, beleza, eu sei o nome das frases, mas e para que eu tenho que aprender isso? Porque, dependendo do tipo de oração que a gente está usando, a posição do verbo na nossa frase vai ser totalmente diferente. Na Hauptsatz, o verbo vai ser sempre a segunda informação a ser passada.
Já na Nebensatz, o verbo vai para o final da nossa oração. Pegando o exemplo, eu aprendo alemão porque eu acho a língua bonita. Em alemão, essa frase fica: Ich lerne Deutsch, weil ich die Sprache schön finde. Ou seja, na oração Ich lerne Deutsch, que é uma oração principal, o nosso verbo lernen tá sendo a segunda informação sendo passada. Já na Nebensatz, weil ich die Sprache schön finde, o verbo finden tá lá no finalzinho da frase. Isso acontece porque a gente tem esse conector de Nebensatz, que é o weil, o porquê de resposta do alemão. Reparem ainda que eu poderia falar também só eu acho a língua bonita. Se eu não tivesse o porquê, ela não seria uma oração subordinada. Então a gente sabe que a oração ela é subordinada ou não, ela é uma Nebensatz ou não, baseado no conector que a gente vai utilizar no comecinho dessa oração, ok? Alguns dos principais conectores de Nebensatz são weil, que é o porquê, o embora, do alemão, que é o obwohl, o quando, que tem 3 tipos de quando, pode ser o wann, pode ser o wenn, pode ser o als, e cada um desses conectores tem as suas particularidades, por isso eu vou falar separadamente deles em outros vídeos. Existem também conectores que são conectores de Hauptsatz, como por exemplo o und, naquele primeiro exemplo que eu falei anteriormente. Ich heiße Bianca und ich wohne in Brasilien. Eu tenho 2 orações separadas, as 2 são Hauptsatz e o conector und, ele é um conector de Hauptsatz. Bom, pessoal, esse é um vídeo introdutório sobre esse assunto. Ainda tem muito mais coisas para falar sobre esse assunto, tanto sobre a parte de posição de cada palavra na frase, quanto conectores, como falar um pouquinho mais sobre a Hauptsatz e um pouquinho mais sobre a Nebensatz. Por isso, eu vou fazer outros vídeos sobre esse assunto e se você não quiser perder nenhum deles, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisado quando eles forem lançados. Mas assim, se você está começando a aprender alemão agora, não se preocupe com Nebensatz. Se concentre por hora em aprender vocabulário, adquirir novas palavras e falar frases simples, porque mesmo só com Hauptsatz você consegue se comunicar de uma forma excelente. Você vai precisar da Nebensatz quando você já tiver um domínio maior da língua, um domínio maior do vocabulário. Aprender sua gramática, sem aprender vocabulário, não vai te ajudar a avançar na língua. O que você precisa por hora é se comunicar. Por isso, deixa a Nebensatz para depois. Uma coisa que eu vejo que acontece com muitos estudantes de alemão é que tem muita gente que foca em gramática, fica lá resolvendo um monte de exercícios de gramática, mas não tem vocabulário e acaba tendo dificuldade de se comunicar. Eu acho que um bom ponto para você começar a pensar sobre a Nebensatz é depois que você já conheceu os conectores básicos, que é o und, oder, aber, denn, sondern. Quando você já souber usar sem nenhum problema os verbos modais e já conseguir falar sem problema nenhum no passado. Quando você já dominar esses 3 assuntos e já tiver um bom vocabulário, aí você passa para o Nebensatz. Como o alemão é uma língua bem diferente do português, é muito importante que você não fique tentando dar um passo maior que as pernas. Pensando nisso, eu criei uma playlist chamada Alemão do Zero, que você pode utilizar como referência de assuntos para você estudar quando você está começando. E se ficou dúvida, escreva aqui nos comentários que eu sempre procuro responder todas as dúvidas e para ajudar vocês realmente a avançar no alemão, ok? E se você gostou desse vídeo, ajuda o canal a crescer e deixe o seu joinha aqui embaixo. So Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss!